Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando nesse domingo, ai, que coisa boa, mais uma pílula inspiradora do bem, muita luz sempre, muita paz, alegria aí para você, para o seu coração, para a sua vida, né, para toda a sua família. Que a nossa pílula te encontre, né, da melhor maneira possível. Se por algum motivo você não estiver bem, você já sabe, eu tenho muita fé em Deus que com certeza você vai ficar, né? Como é que você lida com os relacionamentos difíceis na sua vida? Quando você tem uma pessoa que te incomoda, você já sabe, né? Carinhosamente eu chamo de tribufu. Quem não tem um tribufu, como é que você lida com seus tribufus? Como é que você lida com essas relações difíceis? Você é uma pessoa refratária, né? E consequentemente briga, bate de frente, xinga, ou então não, você vai para o extremo oposto, se torna, né, uma pessoa mais acabrunhada. Para evitar conflito, você engole seco, né? O popular engole sapo. Não fala o que pensa, não fala o que sente, mas aí fica se amargurando, né, se remoendo por dentro. Você já é uma pessoa que consegue lidar bem com essa situação. Como que isso funciona para você? A maioria de nós ainda não consegue lidar com aqueles que nos incomodam. E a gente acaba se esquecendo de um conceito básico da psicologia moderna, que o outro é espelho de mim mesmo. Então o outro mostra a mim a realidade que eu não gosto. Você, quando me incomoda com um comportamento teu, uma coisa que você diz ou você faz, isso me incomoda muito. O que você está me dizendo nas entrelinhas? Você está me mostrando o que eu não dou conta de lidar ainda, e por isso você me incomoda tanto. Então, no final das contas, o teu jeito, que me incomoda muito, é um espelho das minhas próprias limitações. Olha, gente, que difícil isso, hein? Por isso que eu brinco com vocês, mas é sério. Eu falo, os nossos tribufus são professores, mas são mesmo. Por quê? Porque cada pessoa que te incomoda, que me incomoda, está nos ensinando a olhar para dentro de nós mesmos. Lógico, a gente fica com raiva, fica chateado, né? Não é uma aprendizagem fácil de ser vivenciada, mas ela é profunda e pedagógica. Então, ao invés de você brigar com as pessoas ao seu redor, comece a se perguntar com sabedoria, o que o meu marido difícil está me mostrando sobre mim? Vou te dar um exemplo. Marido, esposa, filho, filha, colega de trabalho, não importa quem seja. Eu vou pegar um exemplo isolado aqui. Tem muitas mulheres que são submissas ainda aos maridos, desde muito tempo, e vocês sabem disso. Então, muitas vezes, você engole seco, faz coisas que não quer. Por quê? Porque durante anos você não expôs sua opinião, você não colocou o que era legal para você, simplesmente para agradar o marido, para poder ser subserviente a ele, seja lá porque era a cultura de onde você veio, ou porque você acreditava que isso era certo. Só que, de repente, agora você está despertando, e aí começa a te incomodar. Você já não gosta mais de agir dessa forma. E o problema está aí, ele está acostumado com isso. Então, o que ocorre? Toda vez que ele fala ou faz alguma coisa e você não sabe o que fazer, você pode até falar com as suas amigas, meu marido é assim, meu marido é assado, mas a pergunta é, o que ele está te ensinando? Será que ele não está te ensinando, está sendo um espelho para você ver o reflexo da sua subserviência, de quanta coisa você deveria ter trabalhado e dito não no passado e não teve coragem de fazer? Veja, gente, isso não é um julgamento, não. A gente está trabalhando autoconhecimento aqui, é só um exemplo, mas pensa, deixa o teu julgamento de lado. Está entendendo o que eu quero dizer? É muito fácil culpar o marido, ou a esposa, o pai, ou a mãe, o filho, pode colocar a pessoa que você quiser. Não que o outro não esteja errado, mas muitas vezes o erro do outro é a omissão da minha parte, de algo que eu poderia ter feito e não fiz, que eu deveria ter falado e não falei. Percebe? Então é a hora da gente começar a se questionar até que ponto que eu estou alimentando o conflito do meu lado pela minha omissão. Você já pensou nisso? Até que ponto você alimenta os conflitos que você tem pela sua omissão? Quando você se omite em não saber dizer sim e não determinar limites, né, muitas vezes você deixa um aspecto ditatorial das pessoas do teu lado crescer. Às vezes você tem que dizer, não, não quero, não posso, não vou. Com carinho, mas com firmeza. Jesus não fala, seja o seu dizer sim, sim, não. Em contrapartida, já tem gente que faz isso muito bem, né? Talvez a sua aprendizagem seja o oposto. Talvez você fique irritado ou chateado que as pessoas falam que você é muito agressiva, muito agressivo, né? Que você é ríspido, e talvez seja mesmo. E não raro, a tua aprendizagem é aprender a ser mais suave, aprender a ser mais flexível. Talvez você precise aprender a dizer mais sims,
do que apenas dizer nãos. Percebe, meus amigos? Então, lembremos que as relações humanas são desafiadoras em qualquer aspecto, sempre. São sempre escolas profundas para a nossa autoaprendizagem. Mas se você sair da posição de conflito e entrar na posição do aprendiz, é impressionante como a gente consegue enxergar coisas que antes a gente não enxergava. E aí? Isso de alguma forma faz algum sentido para você? Vai te auxiliar em algo? Pensa nisso com carinho. Joana de Ângeles, espírito Joana de Ângeles, tem uma obra incrível na linha psicológica falando disso. Espíritos como Hamed, Hermance Dufour fazem a mesma coisa. André Luiz, em suas obras, traz profundas análises comportamentais do inconsciente humano. Gente, desculpa, mas não tem pra onde fugir. Não adianta botar a culpa nos outros dos nossos infortúnios, porque de uma maneira ou de outra, algum tipo de contribuição a gente tem. Está na hora da gente ter olhos para ver e ouvidos para ouvir e comportamento para mudar. Tá bom? Aprendermos a evoluir com os tribufus de estimação que a gente tem. Lembrando, hein, que para o tribufu somos nós. Quem será que tem razão? Até breve! Até muito, meus amigos. Muito breve.